passava no Dia dos Pais, eu estava aqui. É verdade. É verdade. No Dia dos Pais. Aleluia. Só deu um pouquinho de vergonha para estar com a cabeça na bolsa. Oh, eu também. Estava frio. A gente estava aqui no Dia dos Pais. Glória a Deus. E estava com saudade de vocês. Nós também. E para não perder muito tempo, Glória a Deus. gostaria de abrir a Bíblia junto com os irmãos em Marcos. Lucas 4, Marcos 4. Tem muitos aqui, gente, estou nervoso, hein? Faz um tempo que a gente está aqui e a gente continua nervoso. Isso é bom. Aleluia. Marcos 4, versículo 35. A Jéssica no início, depois falou sobre vento e tempestade. E agora vamos falar de Jesus acalmando a tempestade. Glória a Deus. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-te, emudece-se. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os irmãos podem se sentar. Gostaria de orar agora, agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço esta oportunidade. Eu sei que a sua palavra já foi lançada, Pai. Em nome de Jesus, que a sua palavra, só a sua palavra seja pregada nesta noite aqui, Pai. Eu peço para o Senhor que o Senhor não deixe que tempestade nenhuma chegue na vida dos nossos irmãos aqui presentes. E em nome de Jesus já declaro que a tempestade e o vento já se acalmou nesta noite aqui, Pai. Porque o Senhor está aqui presente, Pai. E o Senhor quer que os seus filhos sobrevivam sobre a tempestade, sobrevivam sobre o vento forte, Pai. Porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é soberano para acalmar o mar e a tempestade. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e te agradeço por esta oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, é uma passagem super conhecida. É uma passagem que sabemos de cor, salteado. Marcos foi escrito mais ou menos 60 a 70 anos depois de Cristo. O livro de Marcos, alguns estudiosos dizem que foi ditado por Pedro. E é o evangelho mais curto.
4 evangelhos, com 16 capítulos. Mas é um evangelho que parece que ele detalha os fatos. Aqui na minha Bíblia, ele diz que Jesus, quando acalmou, ele falou: vocês são tímidos. Tem algumas versões que eu acho muito bacana, quando ele fala medrosos. Medrosos. E outro fato interessante é que aqui está falando travesseiro, em algumas versões fala almofada. Almofada. E começando na palavra, na mensagem de Deus hoje aqui, eu quero falar para os irmãos que Jesus tinha acabado de ensinar uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas acabava de receber essa coisa maravilhosa que é a mensagem, que é a palavra de Deus, que é o ensinamento daquele que pode todas as coisas. E Jesus disse para os seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eu digo para os irmãos aqui, quando Jesus quer que a gente passe para outra margem, quando Jesus quer que a gente vá para um nível maior do que nós estamos vivendo, tempestade e vento vai acontecer na nossa vida. Vai haver tempestade, vai haver vento. E Jesus, como Deus, Jesus sabia que aquela tempestade estava por vir. Jesus sabia que uma tempestade ia atingir aquele barco. Mas como homem, Jesus estava cansado. E o que me chama a atenção nessa história é que Jesus, mesmo sabendo que uma tempestade ia bater contra aquele barco, Jesus levou uma almofada para o barco. Isso mostra a soberania de Jesus. Isso mostra que Jesus, mesmo sabendo da tempestade, Jesus consegue descansar. Coisas que, por bem menos, nós perdemos o sono. Por bem menos, nós não conseguimos dormir. Essa semana foi uma semana assim que eu acho que eu tive que resolver muitos problemas dos meus serviços. E perdi bastante o sono. Perdi o sono pensando em como que eu vou resolver isso, em como que eu vou resolver aquilo. E essa palavra veio assim para mim: puxa vida, né? Eu perco o sono por coisas tão pequenas. E Jesus levou uma almofada para o barco. Aí eu digo para vocês, por que Jesus levou uma almofada no barco? E pergunto mais, por que Jesus dormiu? Jesus não dorme. Jesus sempre está acordado, Jesus sempre está pronto, Jesus é soberano, Jesus sempre está presente. Como que Jesus dormiu? Como que numa tempestade Jesus dormiu? E outra coisa curiosa, na proa, lá atrás, onde que eu acho que o barco iria estar balançando mais, sacudindo mais, Jesus estava dormindo a ponto de se acordar. Na proa do barco, Jesus dormindo. Eu pergunto para os irmãos, por que Jesus estava dormindo? Jesus estava dormindo porque ele queria testar os seus discípulos. Glória a Deus. Jesus sabia que o seu ministério aqui era um ministério curto. Jesus sabia que em breve ele iria passar para outro nível. E ele estava preparando os seus discípulos. E eles precisavam testar os seus discípulos para ver se os seus discípulos estavam prontos. Para ver se os seus discípulos estavam recebendo aquilo que Jesus estava passando. Glória a Deus. Só que eles não passaram no teste. Porque no momento de tempestade, eu creio que aqueles discípulos tentaram de tudo. Aqueles discípulos lutaram, fizeram tudo para escapar daquela tempestade. Mas quando eles viram que não tinha como eles se livrarem daquela tempestade, eles foram acordar Jesus. Eles foram até Jesus. O Senhor não se incomoda, nós vamos morrer. Gente, tem
que Deus quer que nós deixe Jesus dormir. Tem tempestade na nossa vida que Deus quer que a gente resolva. Jesus deu poder, Jesus deu autoridade para que a gente passasse por essa tempestade. Jesus deu autoridade, Jesus deu poder para a gente poder chegar lá, para a gente poder pisar em cobras e escorpiões. Vocês devem estar perguntando assim, mas como assim? Deixa Jesus dormir. Como assim? Jesus deu poder para a gente chegar lá e para a gente repreender aquele mar, para a gente chegar e falar assim: acalma a tempestade, acalma vento, se tudo é no nome de Jesus. Tudo é no nome de Jesus, mas tem coisa que Ele quer que a gente resolva. Tem coisa que Ele quer que a gente não faça que nem os discípulos deles estavam fazendo. Tipo assim, mimimi, que qualquer coisinha corre para Jesus. Que qualquer coisinha, qualquer problema, deixa que Jesus resolve. Deixa que Jesus vai fazer. Deixa que Jesus pode todas as coisas. Jesus pode todas as coisas. Mas Jesus deu autoridade. E aqueles discípulos naquele momento, era para eles terem usado a autoridade que Deus deu para eles. Jesus não gostou de ser acordado. Jesus pegou e falou: medrosos, vocês não têm fé? Porque se Jesus estava preparando, e se Jesus nos prepara nessa noite aqui, Jesus está dizendo: passa pela tempestade, passa pelo vento que está batendo na porta da sua casa. Eu digo para vocês, porque é o seguinte: nós muitas vezes não conseguimos ser felizes, muitas vezes não conseguimos superar as dificuldades da nossa vida, porque nós nos acomodamos. Irmãos, há uns dias atrás eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Eu não tenho poder para fazer o que veio na minha mente assim, mas sabe o que é ser acordado 2 horas da madrugada pelo uma cunhada pedindo para a Margarete: vamos comigo para o hospital, porque estão me chamando lá, porque o marido dela estava internado nesse hospital. 2 horas da manhã, vamos lá, vamos pegar ela, vamos para o hospital. Meu, você está chamando ela para o hospital 2 horas da manhã, que o médico quer falar com ela? Já era, morreu. Morreu. Nós chegamos no hospital, eu estava assim: morreu, você está chamando, morreu. A Margarete com uma esperança: não, talvez vai precisar operar, vai precisar fazer qualquer coisa, porque nós não podemos perder a esperança em Deus. E eu cheguei naquele hospital e de repente bateu uma esperança, porque demorou. E conforme começou a demorar, eu pensei assim: se fosse para livrar ele, se fosse para fazer uma cirurgia, já tinha chamado. Chamou 2 horas, deu 4 horas da manhã, deu 4:30 da manhã e nós estávamos esperando. E daí, sabe quando você vê uma vozinha no seu ouvido assim, dizendo assim: Deus deu poder e autoridade. Glória a Deus! Fala daquele homem, vai lá, pega e fala assim: ele não morreu não, ele está dormindo. Ele não está dormindo, vai lá e tira ele daquele estado de morto para a vida. Aleluia. Gente, eu fui fraco, eu não consegui, eu fiquei com medo, eu fiquei com vergonha, porque aqui dentro de mim eu tinha certeza que eu ia passar vergonha se eu pegasse e falasse que aquele homem estava dormindo, que aquele homem estava morto. Sabe quando você tem 99% que aquele homem não ia sair daquele estado de morto? E eu me vi aqui, nesses discípulos, pedindo para Jesus: o Senhor não se incomoda que a gente morra? Será que nós estamos preparados para esse evangelho? Será que nós estamos preparados para ser discípulos de
Jesus? Será que nós temos coragem para chegar num morto, numa pessoa que está afastado da igreja, sem a palavra, e dizer para ela: levanta, vivo. Agora eu estou passando pura e simplesmente para uma situação diferente, porque aquele homem estava morto, parou de respirar. Mas tem muita gente que está morto no Evangelho. Tem muita gente que o vento está soprando, que o vento está batendo, está achando que não tem como, que vai morrer. Está achando que Deus abandonou, e Deus está dentro do barco. Deus está no barco. Deus estava na proa, no lugar que mais chacoalhava, no lugar que mais balançava. Deus estava ali. E com Deus dentro do barco, aqueles discípulos estavam achando que iam morrer. E nós, na nossa situação de vir aqui pregar o Evangelho, quando que nós vamos pegar e vamos falar assim: eu preciso mudar de nível, eu preciso começar a falar que só Jesus tem o poder de salvar, que só Jesus tem o poder de colocar aquele homem em vida. Mas Ele me deu poder, Ele me deu autoridade. Ele deu autoridade para chegar hoje aqui e falar assim: ei, você que está passando por tempestade na sua casa, ei, você que está passando por um momento difícil nessa noite, ei, você que o vento está batendo forte na sua porta, eu declaro: a partir de hoje esse vento parou. Eu declaro nessa noite aqui que a tempestade acabou. Eu declaro hoje aqui que aquela enfermidade que estava te incomodando não vai te incomodar mais, porque Jesus deu essa autoridade. Jesus nos colocou numa situação de filho. Irmãos, meu Deus, eu queria dizer para vocês, aleluia, Glória a Deus, aleluia. Deus sobre o poder, que é possível passar pela tempestade, é possível dormir diante de uma tempestade, é possível descansar na tempestade. Basta que nós acreditamos que o Senhor nos deu poder para passar nessa tempestade. E o Senhor, sabe o que o Senhor está querendo de nós? Que nas próximas tempestades da nossa vida, nós também possamos levar uma almofadinha, para que possamos colocar a nossa cabeça na almofada e descansar. Eu recebo. Porque hoje a tempestade está batendo forte, amanhã vem a bonança. Porque quem cuida de nós não dorme, quem cuida de nós é soberano, quem cuida de nós pode todas as coisas, e quem cuida de nós quer que nós agimos. Quem cuida de nós quer ver a gente declarando Jesus lá fora. Há um ano atrás, Dia dos Pais, eu estava aqui nessa igreja, e o meu filho caçula, que é convertido, ele estava passando por um momento difícil. Ele estava passando por momentos que nós estávamos chorando, que nós estávamos passando por momentos de dificuldade com ele dentro de casa, porque ele não cria mais em Deus, porque ele não acreditava que Deus existia. Ele desiludiu com Deus, a ponto de pegar e falar assim: Deus não existe, a ponto de fazer coisas para magoar o nosso coração. Há 2 semanas atrás, ele pegou e falou assim: mãe, eu vou na igreja com vocês. Glória a Deus! Aleluia! A semana passada, essa semana que passou agora, ele pegou e falou assim: mãe, a semana passada eu não fui, mas essa semana eu vou. A Margarete pegou e falou assim:
nós vamos para Suzano. Talvez ele sentiu um pouco de timidez. Por isso que ele não está aqui. Mas eu creio que Deus já fez a obra. Eu creio que Eu também a nossa creio. oração foi ouvida. Glória a Deus. O meu filho está voltando. E eu faço questão de falar hoje aqui no Dia dos Pais. Obrigado, Senhor, porque Aleluia. e eu creio que ele já está com o Senhor no coraçãozinho dele de novo. Eu já estou vendo nos olhos dele vida de novo. Por quê? Porque nós cremos, nós não saímos do caminho. E para encerrar, eu queria dizer, eu agradeço a igreja DPB de vocês, porque foi graças a essa igreja que nós vimos forças, que nós encontramos forças para tirar o nosso filho daquele caminho que ele estava vivendo. Nós estávamos vendo o nosso filho perdido, nós estávamos vendo o nosso filho trancado dentro de um quarto, nós estávamos vendo um filho assim que não queria mais viver. E agora nós estamos vendo um filho cheio de vida. Nós estamos vendo um filho cheio de vida. Porque nós acreditamos que o Senhor Jesus nos deu poder. O Senhor Jesus nos deu a autoridade para a gente expulsar tudo de mal que estava dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. E agradeço a cada irmão hoje aqui por tudo que está acontecendo na nossa vida. E agradeço a Deus e peço para Deus, Senhor, não sai da nossa casa, Senhor, continua lá, porque nós precisamos ainda do Senhor. O vento ainda bate na porta, Pai, mas eu tenho certeza que eu consigo descansar. Porque eu sei que no Senhor eu posso descansar. Eu agradeço a oportunidade e que as palmas